Olá, o meu nome é Miguel. Vou estar falando aí sobre a experiência 4, né, a parte teórica e simulada. A experiência referente aí à parte das antenas. Minha matrícula é essa aí da tela, né, 20245221. Matéria de prática de eletromagnetismo do professor Gerardo Piso. Bom, primeiro temos um sumário aí. Vamos começar com a introdução objetivos, depois vamos passar para a antena retangular, para a antena anelar circular e por fim temos a conclusão e as referências por último. Bom, antes de mais nada, né? é, o experimento visa aí conceitos teóricos, funcionamento e aplicação e práticas de antenas. E ele faz. E são utilizando o software HFSS aí no Maxwell. Bom, antes de mais nada, né, antenas são dispositivos elétricos que auxiliam na transmissão de informações de maneira rápida e eficiente. Ela atua como interface entre uma linha de transmissão e o espaço livre. Então, ela é sempre aqui como podemos ver nessa imagem, né? Aqui estaria a linha de transmissão e espaço livre seria, né, o ar, né? Então ela fica sempre no fim ou no começo, ela sempre passa ou do ar do espaço livre, né, para a linha de transmissão ou da linha de transmissão para o espaço livre, né? Que ela pode atuar tanto como receptor, né, passando do ar para do espaço livre, né, para a linha de transmissão, quanto um transmissor, né, passando da linha de transmissão para o espaço livre. Bom, a radiação proveniente do espaço livre exerce a força nas cargas elétricas da antena, induzindo uma oscilação na mesma. Essas oscilações são traduzidas para sinais, os quais podem ser lidos na linha de transmissão na qual a antena está conectada. As antenas transmissoras são utilizadas fonte de alimentação alternada para a geração da oscilação. E nas receptoras, a onda induz uma corrente alternada, fazendo que a antena oscile na mesma frequência da onda. Sempre que vai ter uma antena transmissora, vai ter uma outra antena receptora para receber o sinal dessa antena transmissora. É mais ou menos para passar o sinal de um ponto a outro. Bom, a antena de microstrip, né, é um circuito integrado que é composto por uma pista metálica que é separada do seu plano terra por uma camada composta de um substrato dielétrico. Sistemas de antenas de microstrip são utilizados em vários tipos de aparelhos sem fio. Devido às suas pequenas dimensões, né, uma vez que aparelhos sem fio normalmente também possuem pequenas dimensões, então para caber são utilizadas essas antenas de microstrip, né, e sua capacidade de fornecerem igual ou melhor performance elétrica do que as arquiteturas clássicas. Então, um exemplo, né, que são utilizados são as antenas de celulares, são essas antenas de microstrip e vários outros dispositivos aí menores. Aqui a gente tem uma representação dos seus materiais, dos seus componentes, que a gente vai ver bem aqui o PET, né, o feedline, que é o que leva a corrente para o PET. Aqui vão ter um substrato e um plano de massa. E o feedline aí ele conecta aí com terra também. É, às vezes por uma conexão aqui que é o que a gente vai ver no experimento. Bom, o primeiro experimento, né, era fazer uma antena de microstrip com as seguintes geometrias e a antena deve trabalhar uma frequência de 7.5 GHz. Bom, antes de mais nada, né, a gente vai começar vai começar criando as placas, que seriam, né, o substrato e o plano de massa. A gente primeiro vai fazer uma placa, vai botar as dimensões que foram dadas aqui, né? Aqui a gente pode ver o ground plane, né, que é o plano de massa, e aqui é a parte do substrato. A gente vai primeiro criar o substrato, vai criar a parte do ground plane também, e aqui a gente pode ver já, né, os materiais também de cobre e esse iron de clad 8800, né? Ou 880, 880. Depois a gente vai criar a geometria nossa, esqueci o nome do termo. Do PET, né? A gente vai criar a geometria do PET com os dados que já foram dados, fazer essa conexão aqui. Depois a gente vai implementar uma thickness, né? Que chama. É a grossura. Grossura, né? Mais ou menos. De 0,05 milímetros.
Aqui a gente pode ver uma visão de fora de como vai ficar, né? Já dos materiais, o PET aqui, o terra e o substrato aqui em volta, né? Aí depois a gente vai fazer o terra aqui mais um pouquinho nessa lateral e vai já começar com definindo aqui esse limited port, né, no terra. Depois a gente vai criar em volta uma região de análise, né, que vai ser somente o ar para ficar para poder fazer essa análise da antena. Vai definir a radiação vai implementar a radiação, né, nesse ar para a antena poder funcionar e depois vai começar com o sistema de solução. Aqui a gente pode ver a frequência, né, de 7,5 GHz, que foi o solicitado, a solução, o número de passes 10 e aqui tem o delta como 0,02. Depois a gente vai editar a frequência, né, que a gente pode ver que começa com 1 GHz e ainda né, que termina com 10 GHz e com um passo aqui de 1 GHz. Aí aqui a gente já tem a primeira solução, né, a solução gráfica da antena do substrato retangular, né? Aqui a gente pode ver como que é a sua frequência. E depois vamos fazer a esfera de radiação, né? A gente tem que selecionar aqui 360, né? Tudo em volta. Faz primeiro 2D, que é essa definição aí. Aqui a gente pode ver ela 2D. Depois a gente vai poder comparar com ela 3D, né? Que ela 3D, a gente define ela 3D também, e essa aqui a gente pode ver o plot da 3D. Bom, o segundo experimento, né, é a antena anelar circular, como eu sou do grupo E, né? Essa é a geometria que foi solicitada e construir e simular uma antena de microfita com as mesmas especificações da anterior, mas agora utilizando a geometria abaixo para o PET. Começa exatamente da mesma forma, fazendo substrato de cobre, né? De cobre utilizando, né, o cobre e que seria a parte de baixo, e o substrato. Depois faz a geometria solicitada. Aqui a gente pode ver que é o anelar circular, né? De novo, faz a grossura, né? Thickness de 0,05 milímetros. Faz a mesma coisa, seleciona um retângulo, faz um retângulo ali embaixo para conectar. Bota o mesmo material do retângulo, né? O cobre. E faz esse limited port também, mesma coisa. Fazer define aí a resistência e a reatância. E utiliza aí e define o seu vetor. Aí a gente pode ver que a voltagem já foi aplicada. A voltagem não, né? A excitação foi aplicada. E mesma coisa também, coloca o ar em volta, né? Que a gente pode ver bem claramente, né? O ar, que foi exatamente a mesma coisa feita na primeira parte. De todos os materiais. E vai implementar aí a radiação no ar. A gente pode ver que aqui atrás, né? Selecionado tá aquela caixa de ar, né? Que seria essa azul mais clara, né? E quando seleciona fica roxo. E vai botar a radiação nessa área de ar. Depois vai começar a solução, né? 7,5 GHz também, 10 passos e o delta aí como 0,02. Depois vai editar a frequência também, né? Começa com 1, passo a 10 e o step size, né? Começa com o começo com 1 GHz, parando no 10 GHz com passo de 0,1 GHz. E lembrando, né, que tem que ser solução discreta. Faz a validação, né, que nem foi feito no primeiro. Depois faz a plotagem. Aqui a gente já vê uma plotagem diferente, né? A gente podia perceber que a frequência do primeiro era bem mais para baixo. Ela vinha aqui, vinha lá embaixo e subia. Dependendo da frequência, né? A gente pode ver que ela angular, o gráfico é um pouco mais constante, né? Depois a gente vai fazer a esfera 2D e a esfera 3D. Aqui é o primeiro padrão de radiação, né? 2D, que seria... A gente pode ver que são 3 nódulos, né? Um menor aqui e 2 maiores, já com uma diferença da primeira esfera. E aqui a gente pode ver também ela 3D, que a gente pode ver os mesmos nódulos, né? Aqui seria esse nódulo aqui,
e aqui seriam, se eu não me engano, né, os outros dois nódulos. Bom, a conclusão que nós temos, né, é que os resultados foram sim satisfatórios. A gente pôde ver como, de maneira simples e intuitiva, os resultados, tanto por gráficos quanto por modelos 2D e 3D. E a gente pode fazer comparação de diferentes geometrias de antena. Tanto, por exemplo, se a gente tivesse uma antena triangular, certamente seria gráficos e geometrias diferentes. Se a gente tivesse uma antena quadrada, uma antena anelar, só que elíptica, seria diferente também. Então a gente pode ter essas diferenças e cada uma vai ter a sua aplicação, a sua melhor aplicação em alguma forma. Então fico aqui também as referências utilizadas, os vídeos utilizados aí como referência, e meu muito obrigado.